Fala galera, beleza? Dando seguimento à aula de sequências, a gente tem agora então uma aula sobre progressão aritmética. Também chamado de PA. Vamos começar? A progressão aritmética nada mais é do que uma sequência numérica, ou seja, uma sequência ordenada de números, né, obtida através de uma soma de uma constante chamada de razão da PA, razão da progressão aritmética. E para a gente representar essa razão, esse valor, a gente vai usar a letra R de razão, ok? Fica bem atento porque a gente está estudando a progressão aritmética. Quando a gente for estudar a progressão geométrica, as letras vão mudar. Então, progressão aritmética, razão R. Assim como a gente detalhou lá em sequência, a gente pode ter uma progressão aritmética finita ou infinita. O que é uma progressão aritmética finita? Ela tem fim, ela tem um número limitado de termos, né? 10 termos, 1000 termos, 1 milhão de termos. Entenda que se eu tenho um primeiro termo e um último termo, eu tenho uma progressão aritmética finita. Uma progressão aritmética infinita é aquela progressão que tem infinitos termos. A gente não tem um último termo. A gente vai chegar lá em 1 trilhão de termos, vai ter mais um, e por aí vai. Então continua valendo aquela questão de sequência finita e infinita também para progressão aritmética, ok? A notação de sequência continua valendo, então uma progressão aritmética, uma PA, ela também vai ter o seu primeiro termo representado por A1, segundo termo por A2, A3, reticências a N, e aí vai, ok? Aonde aquele N representa exatamente a posição do termo que está falando. A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A10, décimo termo. Uma coisa interessante que a gente tem que denotar é que se eu obtenho a minha progressão aritmética utilizando a soma de um termo chamado de razão, toda vez que eu pego um termo e subtraio o anterior, a gente tem a razão. Por exemplo, A2 menos A1 é a razão, A3 menos A2 é a razão, A10 menos A9 é a razão. Toda vez um termo menos o seu antecessor vai ser igual à razão daquela progressão aritmética. Classificação da PA. Eu tenho 3 possíveis classificações para progressão aritmética, onde eu posso ter uma progressão aritmética crescente, uma progressão aritmética decrescente e uma progressão aritmética estacionária. Estacionária é aquela que não sai do lugar, vai ser sempre igual. Então vamos começar por ela. Quando que eu vou ter uma progressão aritmética estacionária? Quando a minha razão for igual a 0. Porque qualquer número com 0, né? 3 mais 0, 3, mais 0, 3, mais 3, mais 0, 3. E vai ficar sempre ali, 3, 3, 3, 3, 3. Então a gente tem o primeiro termo igual ao segundo termo, igual ao terceiro termo, igual ao quarto termo, igual ao milésimo termo, todos iguais, ok? Progressão aritmética crescente. Quando que a gente vai ter uma progressão aritmética crescente? Quando a nossa razão for maior que 0, quando a nossa razão for positiva. E aí, logicamente, quando que a gente vai ter uma progressão aritmética decrescente? Quando a nossa razão for menor do que 0. Se a minha razão for menor do que 0, a gente tem uma PA, uma progressão aritmética decrescente. Isso quer dizer o quê? Se ela for crescente, o segundo termo é maior que o primeiro, o terceiro é maior que o segundo, o quarto é maior que o terceiro e por aí vai. Decrescente, o segundo é menor que o primeiro, o terceiro é menor que o segundo e também por aí vai, ele vai diminuindo. Importantíssimo. Agora você pode ligar aí fazer um asterisco, copiar isso no seu caderno, tá? O que é de importante numa PA? Termo geral. Termo geral é aquela forma que você vai usar para representar todos os termos, tá? Eu vou pôr aqui uma imagem, tá? Eu ainda não consegui colocar um sobrescrito de uma forma bonitinha aqui, então eu vou colocar uma foto para você, tá? Essa fórmula aí é a fórmula do termo geral. É onde a gente consegue escrever qualquer termo de uma progressão. Repara que o AN vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Por que isso? Porque você está partindo do primeiro termo, quantas vezes a razão vai ser somada até chegar no AN. Por exemplo, se eu quero o A10, quantas vezes a razão foi somada para chegar no A10 partindo do A1? Então eu tenho A1 mais a razão, mais a razão, mais a razão, mais a razão.
Quantas vezes? 9. Por isso que a gente coloca aqui para o A10, eu tenho ali na fórmula n-1. 10 menos 1, 9, porque eu tenho 9 vezes a razão acrescidas ao A1, tá? Acrescentadas ao A1. Beleza? Galera, importantíssimo, precisa lembrar disso aqui, ok? Segunda informação importantíssima a respeito de PA, e aí a gente vai encerrar por aqui, é aquela questão que a gente tem do termo médio. Ah, professor, como assim termo médio? Se eu tenho 3 termos numa PA, o segundo termo, né, aquele que está no centro, é o termo médio. O que a gente pode falar a respeito dele? O termo médio sempre vai ser a média aritmética, ou seja, você vai somar e dividir por 2 do termo anterior com o termo posterior, o que vem antes com o que vem depois. Ah, beleza. E se eu tenho 5? O terceiro termo é o termo médio, é o termo central. Eu posso fazer A2 mais A4 divididos por 2, assim como eu também posso fazer o A1 mais A5 divididos por 2. Também vai dar a questão do termo médio, tá? Eu vou pôr aqui algumas imagenzinhas a respeito de termo médio para vocês visualizarem. Então, é importantíssimo, a hora que eu olho a sequência aqui, eu conseguir identificar quem é o termo central, quem é o termo médio e saber quem que eu posso pegar para fazer a média, beleza? Galera, valeu. Próxima aula de PA eu vou falar mais um assuntinho e alguns exercícios. Grande abraço.